adoro começar com uou. Minha vida sempre foi fazer um uou! Alguém lembra o que é isso? Bom, já que ninguém lembra, nós vamos começar o 8º episódio do nosso podcast Cuca Fresca. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uns 40 minutos de pura diversão, arte e balé, como diziam os velhos titãs da minha época, que essa galera nova não faz ideia de quem eu tô falando. Fran, eu tô na tua frente, não? Então, como vocês puderam ver, estamos aqui com muitos convidados, novamente, graças a Deus, casa cheia. Eu adoro quando a gente tem bastante convidado. E Jaime, boa tarde, bom dia, boa noite. O que você acha? Casa cheia é bom? Olá! Cara, é maravilhoso, né? Até porque, assim, Eucard é isso, né, cara? Eucard é um coração enorme, cheio de pessoas com muito amor, muito carinho, muita atenção e muita dedicação. Então, casa cheia é sempre bom. Eu também acho. Se eu fosse um piadista de piadas de humor negro, eu diria que Eucard é um coração com chagas deste tamanho. Mas eu prefiro dizer que é de mãe, que cabe sempre mais gente reunida, fazendo graça e falando de coisa séria, quando precisa ser sério. Falando de coisa engraçada, que não precisa ser engraçado, mas vamos perguntar o que eles, que estão compondo a nossa mesa hoje, gostariam de falar, de sério ou de engraçado. Oi, Bru, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo legal. Quem é a Bru na fila do embarque? Fala pra gente. Quem é você, Bru? Você precisa se apresentar. Se apresenta. Meu nome é Bruna, sou PM, então, da Squad Financeira. Estou há pouco tempo integrando esse time, né, que faz, acho que ontem, enfim, essa semana fez 30 dias. Então, para mim, é uma novidade. Isso aqui tudo é novo. É isso aí. É novíssimo. Novíssimo, tá gostando? gente. Tá gostando? É um desafio. Claro que a gente gosta, mas tem muitos desafios. E é isso. É um passo de cada vez. E você viu que é uma loucura, né? A gente emenda tudo. E é dia de gravação, com fechamento de caixa, dia de pagamento. É tudo junto, né? Exatamente. Na segunda-feira, vamos gravar um podcast. É isso aí. Nesses últimos 30 dias, você sentiu alguma como é que é? Monotonia. Uma atomia, uma só. É, monotomia. Monotomia, entendeu? Isso. Tá bom. As coisas estão simples, assim, sem nenhum movimento, nenhuma... Não, simples não tem nada, gente. Primeiro, que teve a gente está reestruturando todos os processos ali, essa divisão de squad contábil e financeiro. Então, para essa divisão acontecer, então foram vários processos. A gente está vivenciando esse processo, então. Então, de monótono e tranquilo não tem nada, gente. Até porque a nossa rotina ali no financeiro é corrida. É rotineiros, mas são bastante processos. Então, conta pra gente, o que é ser um eucardiano? Ser um eucardiano... Gente, eu não ensaiei para responder isso. Ainda bem, bem sincero, então. O que é ser um eucardiano, para mim, está sendo tudo muito novo. Então, eu vejo como... Gente, eu não sei... É feio eu não responder essa pergunta. Não! Tô brincando. Fazer parte de algo novo. Ajudar a transformar vidas. Eu falo nisso porque todas as empresas, independente da metodologia que a gente trabalha ou não, a gente está ali para mudar. Então, a vida de alguém, a gente sempre está mudando com isso. E, nesse caso... a minha é uma consequência, né? Então, está sendo legal, muito aprendizado. Falo que, meu Deus, eu estou recebendo uma absorção grande de ensinamentos, estou aprendendo muita coisa. Então, ser um eucardiano tem mais a ver posso falar para mim, está sendo uma transformação pessoal, esses desafios. Que legal. Legal. Isso aí, bacana. É bacana quando você falou uma coisa que o Jaime comentou hoje de manhã. Falou, quando a gente é contratado numa empresa, a nossa família inteira é contratada junto, né? Exatamente, eu penso assim. A responsabilidade de quem entra é olhar para dentro de casa e falar, putz, tô com essa galera aqui em casa, lá dentro também. E a responsabilidade quando a gente tem alguém novo no nosso time é, putz, tô trazendo essa pessoa e a família dela inteira para dentro. E essa gestão agora é meio que compartilhada. Bacana, gostei disso. E você? Você que tá chegando agora e tem muita coisa para falar, conta um pouco pra gente quem é você, Fran. A Fran tá aqui. Essa é a Fran. Bom, pra mim... Se apresenta. Quem é a Fran na fila do embarque? Bom, eu sou a Franciele, sou nutricionista há mais ou menos 1 ano. Entrei na Eucard também faz mais ou menos uns 8, 9 meses. E não tem outra palavra para dizer que não seja transformação mesmo. A palavra que a Bruna usou é perfeita. É transformação. Eu passei todo esse tempo me transformando, me amadurecendo como pessoa, como profissional, conhecendo várias pessoas. Passei muito tempo em casa, então passar essa fase
mergulhada em pessoas, né? E acabei caindo em pessoas, né? Caindo na squad de pessoas. Então, é incrível. É aprendizado, é ensinamentos, é inovação, é tudo de bom. Eu não consigo falar outras palavras que não sei que eu adoro trabalhar na Neocard. Olha, que Legal, top, hein? cara, bom isso. E para ajudar, para compor o time que transforma essas lagartas em borboletas, né? Porque transformação é isso. Karen, conta pra gente como é fazer a gestão, ou melhor, primeiro se apresenta, fala quem é Karen na fila do embarque pra gente poder falar sobre gestão de pessoas. Como é que é compor um time que olha pra família inteira daquele unzinho que entrou pra dentro e virou unzão aqui dentro do nosso coração. Eu sou a Karen, sou Scrum da Squad de Pessoas e também da Squad Financeira. Eu acho que falar de gestão, para mim, é assim, especial dentro da Neocard, porque foi a minha primeira experiência de gestão. E faz um ano, recentemente, né, que eu cheguei, que eu voltei para a Neocard. Eu voltei. Exatamente. Pra ficar. Exatamente isso. É exatamente isso. Editor, dá uma ajeitada no grave, porque tá grave. É uma experiência assim que não tem como você descrever. A Neocard te proporciona um aprendizado, uma transformação, como a Bruna colocou. Não só para você. Porque você tem que aprender com as pessoas, como lidar com as pessoas. E sem pessoas você não vai fazer absolutamente nada. Então, não tem como você trabalhar e você se transformar se você não tiver a ajuda do outro, você não conseguir olhar para o outro. Então, eu acho que é isso. Muito bom isso, né? Olhar no outro se vendo, né? Trabalhando a empatia sempre, mesmo que seja para dar uma orientação um pouco mais difícil do que o comum que a gente está acostumado, né? Mas, enfim, Sérgio, e aí? Quem é você na nossa fila do embarque? Onde, Sérgio? E aí, pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Como sempre inicia. Eu sou o PM aqui na Squad Operacional. Estou na empresa aí desde o nosso início. Tô olhando a câmera. Mas eu acho que uma palavra que meu processo seria transição, porque a gente iniciou numa forma de gestão, né? E depois a gente transformou na Squad. E quando a gente está dentro da Squad, eu acredito muito que é a liberdade das pessoas poderem fazer, tá? E você dá direcionamento. Então, e dentro do processo, a gente fala gestão por processo e gestão de processo. Isso é uma quebra que às vezes a gente tem que sempre estar quebrando um tijolinho ali, porque às vezes a pessoa se vê fazendo uma única coisa e não o todo de uma coisa. Eu acho que isso proporciona entender a pessoa, fazer gestão com pessoas, extrair aquilo que ele tem de mais de potencial delas, para que todos ganham, né? Sempre. O ideal é quando todo mundo sai ganhando. E voltando aos microfones desse estúdio, e aí, Jonathan, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Como vai? Sou o Jonathan. Era isso que você queria? Deixa claro. Eles colocaram um Sempre banquinho aí, cara. né, Jonathan? O Jonathan tá num banquinho hoje, delicado. Você pode puxar o microfone pro seu lado? Eles vão odiar que você faça isso. Mas Não quero. Mas fique à vontade. Então, meu nome é Jonathan, sou o PM da Squad de Sucesso, atendimento ao cliente. Para mim, respondendo a sua primeira pergunta, ser um encardiano é acordar todo dia com aquela... Não vou falar essa palavra que todo mundo sabe que vai sair, mas... E pensar, nossa, hoje eu tenho que trabalhar alguns fluxos, tenho que conversar com algumas pessoas do meu time, dar uma orientação e depois ter um podcast. Qual é a palavra que você não... Não pode censurar. Eu não quero falar agora. Eu juro por Deus que eu não sei qual é a palavra, mas tudo bem, tô ingênuo neste momento. Com brilho no olho. Com brilho no olho. Uns com conjuntivite, outros fusco-lusco, Catarata. lusco-fusco, catarata. Que beleza! E hoje o papo é sobre pessoas, justamente por isso que a gente está com a mesa cheia delas, para entender um pouquinho sobre os desafios de conduzir as pessoas, porque afinal de contas, como a Karen falou e como a gente está cansado de ler por aí nos memes, uma empresa não é feita apenas de botões e máquinas, mas sim principalmente de pessoas. Quando eu ligo para alguém para vender ou para comprar, eu não converso com a empresa, um CNPJ, eu converso com um CPF. E para isso a gente tem que estar sempre trabalhando a mente de quem está fazendo parte do nosso time. E qual a dificuldade, Jaime? Eu vou começar com você hoje, queria que você falasse um pouco na tua visão. O CEO geralmente como o Felipão falava da seleção, né? É o ganso mestre que puxa todo mundo. Mas como é que você vê, na sua opinião, essa questão de condução
manter o pertencimento, manter o resultado, manter o interesse, não deixar a peteca, de repente, de alguém que está lá no operacional cair? Como é que é para você esse olhar do todo, especificamente de pessoas? Bom, a primeira coisa assim, é muito estudo, né? Muito foco, estudo e se atualizar, porque esse novo modelo, né? Esse modelo de gestão baseado em processos e baseado em pessoas, ele é algo que ele foge do processo, foge do modelo padrão de hierárquico, né? Onde tem um dono, um gerente, um supervisor e o time. Então, o maior desafio é fazer todo o time se comprometer a entregar os resultados, né? E o mais desafiador é estar inovando sempre. Por exemplo, hoje, né, tá aqui participando com o time, fazendo o processo de onboard, a certificação, gravando um podcast, é inovar, né? Eu tenho certeza que para o time que participou hoje aqui, né, na gravação anterior e agora nessa, com os PMs, com o time que está à frente da gestão realmente de pessoas, é desafiador também vir aqui falar sobre a empresa, vir aqui falar sobre condição de trabalho, falar sobre a evolução constante e principalmente olhar a empresa e pensar o que vai ser ela daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? A galera não pode imaginar que isso aqui é simplesmente um oba-oba, vamos lá gravar um podcast. Não, não é, cara. É muito mais do que isso. É a entrega individual e pessoal de cada um de nós que está aqui e está se colocando à disposição de atingir o seu melhor resultado, né? Ir para um outro horizonte, realizar seus sonhos pessoais, realizar os objetivos da empresa, os objetivos da squad, o seu objetivo particular. Por isso que a gente bateu tanto na questão de se ver daqui 2 anos, né? Então esse é o desafio, cara. É evolução constante, não para. Boa. Evolução é algo que puxa bastante muitas regras de muitas empresas para cima. É um desafio que está na pauta de muito gestor. O Fran, você falou, né? Você se apresentou dizendo que você teve um salto. Hoje você está na equipe de pessoas, justamente lá no CARD, trabalhando isso. Como é que é para você, ouvindo o gestor maior da empresa, falando de evolução, falando dessa linha tênue que precisar que um profissional entregue o máximo sem fazer com que ele se sinta, né, cansado, sei lá como é que a gente pode usar, que termo que eu posso usar? Esgotado por estar tentando mostrar esse máximo. Na hora da contratação, como é que você vê esse desafio de com a tua bagagem ou com a bagagem dos seus pares ali dentro do time, buscar um profissional para fazer parte desse tipo de equipe? O que você olha, como você tem se sentido nesse processo de seleção? Conta um pouco pra gente. Eu acho que a gente precisa olhar o histórico mesmo do profissional, né? Não só histórico profissional, onde ele trabalhou, o que vai contar muito a experiência dele, mas como ele é em casa, como ele é com a família, porque tudo isso faz parte do questionário quando a gente vai fazer a entrevista, né? A gente pergunta com quem que ele mora, como que é a vida, se cuida de alguém, se é casado, como que é a vida fora da empresa. Então, tudo isso vai influenciar na forma dele agir, de ele se encontrar com a família, dele se encontrar com os desafios que vão ter na empresa, né? As pessoas que tendem a ter uma vida mais ativa, fazem alguma atividade física, se alimentam, como se alimentam, tudo isso vai influenciar no formato do ser. Então, como ela vai reagir, se ela é muito estressada, se ela tende a forma como ela se dá com as pessoas. Então, por um lado, a gente vai olhar o profissional dela, se ela é capaz, se ela tem a capacidade de fazer aquilo que a vaga pede, mas se ela tem o conhecimento intrínseco mesmo, como pessoa. Soft skills, né? Não é só contratar por contratar, né, Fran? Não. Existe toda uma estrutura aí. Eu participo lá com o pessoal, quando a gente fala sobre contratação, né? A gente fala em buscar pessoas. Eu, particularmente, participo de algumas entrevistas, né? E as entrevistas que eu participo são contratações mais estratégicas, mas realmente é mais do que simplesmente completar uma vaga. É trazer alguém para dentro de casa, para dentro da família eucardiana, né?
que para nós é tão importante, e entender se aquela pessoa vai ter o perfil para atender os objetivos que a gente... Porque tá todo mundo atrás de objetivo, tá todo mundo focado em resultado, em indicadores, em fazer o ambiente melhor, em proporcionar os melhores dias para todos, né? E automaticamente a gente precisa entender se a pessoa vai ter esse conhecimento, essa estrutura para suportar esse desafio constante, né, Fran? Até porque ela não passa só por uma entrevista. Né? Ela tem entrevista com um psicólogo, nós temos psicólogos, a gente tem toda uma estrutura de avaliação, de comportamento. Depois dessas entrevistas, desse relatório todo, vai para o PM. Então, o PM que vai trabalhar diretamente com a pessoa é que vai avaliar também se faz parte da equipe, se vai somar com a equipe que ele já tem. Então, é mais ou menos Legal isso. isso. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem assistindo um filme, lógico, né? Todo filme começa assim, mas tem muito filme que começa com a câmera, uma música, que às vezes o próprio personagem está cantando, e a câmera vai mostrando assim a cozinha, sei lá, a casa, um porta-retrato, ou é o quarto da criança, vai mostrando a cama, se está arrumado ou não, os retratos que tem no criado mudo ou não, o quadro na parede, o desenho, uma música, uma situação, tal. Uma câmera, os primeiros segundos, minutos do filme, ele vai mostrando, isso revela exatamente o que a Fran está dizendo, quem ele é, como ele é, a música que ele canta, a comida que ele está fazendo, se a cozinha, o quarto, enfim, o cenário está arrumado, se está desarrumado. Isso vai mostrando para quem está assistindo o filme quem é o personagem que o diretor vai mostrar. Isso é bem bacana, é um exercício que a Fran acabou de falar aqui, que a gente faz muito no cinema. E eu queria puxar para a Karen, para a Bru, vocês trabalham diretamente com números, todos nós somos movidos a dados, mas vocês trabalham muito com essas pessoas que são responsáveis por números. Como é que vocês fazem para filtrar essa gestão? Como é que vocês fazem para medir e não transpassar essa linha tênue que eu comentei, que divide a empatia do cuidar, do pertencimento, com a necessidade de entrega de resultado? Eu acho que a palavra-chave é confiança acima de tudo. Porque pegando o que o Jaime falou, de como a gente vai olhar para a empresa daqui a 2 anos, a gente estando na liderança ou buscando a liderança para quem ainda não é líder, é você saber que você vai ter que confiar muito mais em alguém. Porque quanto maior a empresa fica, menos sou eu que vou fazer. Então, eu vou ter que confiar muito mais em quem está fazendo. E como eu falo para as meninas do financeiro, desde sempre, de 1 ano atrás, quando eu entrei, eu falava a mesma coisa. Eu confio em vocês porque vocês sabem fazer. Então, façam o papel de vocês com total responsabilidade e sabendo exatamente o que precisa ser feito. Elas sabem muito, muito melhor, muito mais do que eu, o que é necessário. E a confiança, falando de número, ela é imprescindível, assim como qualquer outra função, né? Porque como você brincou aquela hora que tudo termina na Simone, porque ela que recebe e é ela que paga. Então, tudo que acontece na empresa, em algum momento, vai passar pelo financeiro. Mas você já está há 1 ano, então por isso você está falando de confiança. A Bru fez um mês ontem, domingo. É e aí, difícil. Bru? Confiança? Confiança, tem que ter confiança, obviamente, porque o financeiro, são números, é uma responsabilidade maior quando o dinheiro do outro. Então, confiança com certeza. Nesse caso que eu estou há 1 mês ali, é a questão de mesmo comprometimento e adaptação. Então, você está se adaptando, você tem seu comprometimento. Então, nesse momento, é isso. Comprometimento é bem legal mesmo, Exatamente. né? Se a Então, a pessoa partir do não momento tem... que você tem comprometimento, que você é adaptável, né, a mudanças. E aí começa passo a passo. Né? Porque a confiança você não entra e você tem a confiança você conquista. Boa. Então, a gente está em busca disso, né? Isso mesmo. Todos nós. Sérgio, você é um cara que passou por diversas etapas dentro do Eucad, você conhece muito das entranhas. Como é que você vê a diferença entre as pessoas que você já viu de perto nos diferentes departamentos agora, squads da Eucad? Como é que você pode dizer assim, putz, dá para se perceber uma diferença cultural, uma diferença intelectual, comportamental, ou não existe diferença, existe a condução do PM? Qual é a sua percepção nesse sentido? Bom, como foi falado até antes, né? Às vezes você inicia todo o processo na entrevista lá, que o papel aceita tudo. Ou que o cara é formado, vem escrito ali. Mas quem é o Sérgio? Como que ele se comporta? Como que ele se relaciona com as pessoas?
E trazer essa fase para você dentro de um processo onde o mercado trabalha de uma forma e a pessoa chega, a gente tem que ter algumas coisas preparadas. Um processo bem desenhado, saber como lida com uma pessoa, procurar entender como que ela se encaixa melhor naquilo que tá vindo. Então, esse é muito desafiador. E nesse processo, tem algumas pessoas que estão com nós ali ainda, né? Mas é a gestão por processo e não de processo, né? Que nem esses dias a Bruna... Sérgio, eu gostaria de entender como é que funciona tal coisa. Então, você explica para ela o processo como um todo. Por quê? Ela não vai estar olhando só para a caixinha dela. Ela tem que olhar a operação, como é que funciona. Aperta esse botão aqui, assustou, foi mal. Né? Mas aperta esse botão aqui e não erra, hein? Sempre... Não é isso, né? Não. Nem assustar ninguém. A gente tem com que a demanda saber nova. de onde vem para onde vai as coisas. Por quê? Dependendo como chega uma situação, pode ser entregado errado. Vai gerar insatisfação, vai gerar trabalho para o sucesso, vai gerar uma ligação de um cliente, de um portador. Então, tudo isso é uma engrenagem única. Esses dias eu estava estudando, porque que eu falei antes, falo agora, né? Gestão por processo e não de processo. Porque é um todo, né? Desde quando inicia até quando termina. E aí você tem que direcionar as pessoas naquilo que elas sabem fazer de melhor. Eu vejo o seguinte... Claro, e todo mundo tem a possibilidade de experimentar algo novo numa situação nova. Por que não? Né? A gente tem que olhar para a pessoa e ver, cara, essa pessoa é muito boa nisso, vamos investir nisso. Né? E proporciona um ambiente, como diz o outro, prepara o avião ali na pista e deixa a pessoa decolar, experimentar. Claro que todos, como PM, vai analisando, ajusta aqui, ajusta ali, para que a gente tem que deixar as coisas funcionando também. Legal. Jonathan, você é responsável por manter, né, o sucesso dos clientes da base, né? Quando a gente olha para uma das suas principais entregas é a retenção, né? Fazer o melhor cenário possível para que o cliente não abandone a base. Quando a gente tira o cliente e olha para o time, você já teve mudanças no teu time, né? Então, como é que hoje é para você essa retenção, esse sucesso do colaborador? Como é que olhar para um colaborador, até que ponto eu me mexo para que ele fique comigo, até que ponto eu vou estudar para dizer, putz, não dá mais para a empresa. Eu queria que o Jaime também comentasse, ajudasse ele nessa, Jaime, porque mais do que todos aqui, você também já viu pessoas entrarem e saírem. E como é que é esse sucesso do cliente? O que vocês acham que precisa manter, né? Exatamente. Sempre quando eu vou para uma entrevista, eu busco se a pessoa vai ter protagonismo, se ela vai ter autogestão. Claro, dentro do tempo que ela tiver para aprender isso, né? Sempre eu deixo claro que existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E como líder, falando do que o Sérgio comentou ali, a gente tem que olhar individualmente para cada desenvolvimento e se perguntar, vem o desenvolvimento? Vem. Então vamos investir, vamos passar horas, vamos pegar na mão, vamos empurrar, alinhar na pista e esperar decolar. Eu acredito que da minha parte é muito isso. Eu sempre tento ver meu time como futuros líderes, né? Eu acho que um bom líder forma outros líderes e acredito que seja esse o sucesso do cliente interno, né? Seja esse o caminho de sucesso. Legal. No episódio passado a gente teve aqui a Andressa, que foi a última pessoa que entrou pro seu time. Isso. E a Andressa confessou que ficou 1h40 na entrevista contigo. 1h40, você perguntou o quê? Qual a obturação do siso dela? O currículo dela era extenso, né? Tinha 3 páginas, então eu fui batendo pontos por pontos. Boa, você acha que é isso, Jaime? Você acha que a gente tem que ter esse olhar para o sucesso do cliente interno? Como medir? Até que ponto eu invisto nele na base? Até que ponto eu paro de acreditar? Como é que funciona isso, na tua opinião? A grande sacada da empresa é assim, né? Qualquer empresa hoje, ela pode se tornar grande baseado em tecnologia, né? Então, hoje para você abrir uma empresa de tecnologia é a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem acesso. Se a pessoa souber, realmente tiver uma noção lógica de estruturar uma empresa, né, ele consegue montar uma pequena empresa com facilidade. O grande desafio está nas pessoas que trabalham naquela empresa, né? A Eucard não seria do tamanho dela se não fosse as pessoas.
Então, o sucesso do resultado da EUCARD hoje são as pessoas que aqui estão. São as pessoas que trabalham dentro da EUCARD, são os verdadeiros eucardianos. Então, o foco e a dedicação na gestão dessas pessoas, entender o dia a dia delas, entender como é que está o sentimento delas, entender se elas estão num ambiente confortável, entender se a gente está dando atenção para o dia dela, é fundamental para um líder, né? E é o que eu cobro. Hoje, todos que estão aqui têm as suas agendas cheias de reunião one-to-one, né? Que é a reunião feita individual com cada um dos times, né? Tem a avaliação 360, que é um momento onde a gente tem um retrato, né, de como está a squad, não simplesmente pela prisma do PM, mas sim a avaliação de todos que participam daquela squad, né? Temos a avaliação, as AGMs, que é a das entregas de resultado mensal. Tem as reuniões semanais de acompanhamento de indicadores, mas reunião das tribos. Então, isso tudo é por causa de pessoas, cara. Por causa do foco realmente nas pessoas, né? A gente começou desenvolvendo o processo de onboard, né, lá com o Jonathan. Né? Lembra quando a gente montou o que era uma squad, que você dava as primeiras orientações, organograma e tal? Hoje nós temos isso dentro da squad de pessoas, né? Inclusive que a gente concluiu a fase mais importante, que é a certificação do colaborador, que ele passou por todo o processo de onboard. Então, o foco é em pessoas, cara. Não, legal. Isso aí você falou do onboard, né? Foi o nosso episódio número 7, se eu não me engano. Foi justamente a gente celebrando o final, que nunca termina, mas é o final propriamente dito de um onboard dentro da EUCARD. E eu queria saber dos PMs, até da Fran, o que vocês têm como foco dentro do onboarding de vocês? O que vocês estão olhando, o que vocês estão falando, o que vocês estão observando? De onde nasce, como é que termina, como é que vocês se preocupam com o onboarding, a parte que cabe a vocês para aquele colaborador que vai ser do seu time. Como é que vocês imaginam, como é que vocês traduzem em ações o onboarding de vocês? Além de Scrum, eu sou PM da Squad Compliance e o onboarding do Compliance hoje ele é realizado por uma das pessoas do time, que é o Matheus. Eu acho que do pessoal que entrou novo, acho que pode falar melhor do que eu, mas a gente teve o cuidado de, na hora de estruturar, simplificar, porque às vezes quando a gente traz a ideia do compliance para quem nunca ouviu falar, acha que é um assunto muito pesado e às vezes ele acaba sendo. Então eu preciso trazer isso de uma forma que quem está entrando e nunca ouviu falar consiga saber do que eu estou falando e consiga usar as ferramentas que a gente tem para trabalhar com o compliance. Legal. E aí, Jonathan, como é que é o seu onboarding? O onboarding para o time interno, o que a gente faz ali quando os colaboradores vêm conhecer o nosso time, um bate-papo. Começamos com as percepções gerais, depois vamos para as percepções específicas, né? O que cada gestão de carteira faz, cada um dos colaboradores, depois a gente faz, a Bruna participou já nesse formato, de um bate-papo. Qual é a relação do sucesso com a tua squad, qual é a relação, como você vê o pessoal interno, o pessoal da casa, que já é da casa, né? Vai dando dicas, aqui é assim, aqui é legal assim, assado. E aí a gente faz um bate-papo bem aberto ali com todo o time, né? Legal. Fran, o que você pede para os PMs? Não esquece disso, hein? Já tá o teu onboard, tem que ter aquilo. Então, voltando para a pergunta anterior, porque o primeiro onboarding que é feito é o de pessoas. Legal. Né? Porque a gente captura a pessoa e vai internalizar o que é a empresa. Então, a gente fala mais ou menos sobre o nascimento da empresa, o modelo de squad, fala das squads em geral, fala sobre o ponto, né? Sobre os detalhes de DP, né? De folha ponto, de digital. A parte burocrática. A parte, então a gente fala de tudo um pouco, né? Quais são os nossos cartões, quais são as nossas pessoas, e depois disso a gente encaminha para os onboardings setoriais. Então a gente vai para cada squad, e eu acompanhei esse último e foi demais, porque muitas coisas ainda eu tinha dúvida. Então participar
do onboard de fomento, do sucesso, do Hunter, e escutar cada PM falar do seu trabalho é muito enriquecedor. Tipo, eles falam com um brilho nos olhos. Então, eu até comentei de manhã que todo mundo saía dos onboard e falava, quero mudar para tal setor, quero mudar para o sucesso, quero mudar para o tag, quero mudar. Então, foi demais, foi demais. E o que eu peço para eles é que tenha esse entusiasmo mesmo de falar, mas que a princípio nem precisa, né, porque é natural deles. E falar dos detalhes mesmo, né? Como é feito o cartão, não esquece de falar da máquina, não esquece de falar quem que liga para o cliente, quem que recebe a ligação, Então, são uns detalhes que fazem diferença. Então, depois de todo esse onboard, são fases, né? A gente fez 3 fases, então cada fase eles respondem um questionário para a gente entender se está dando certo, se a gente está no caminho certo, se as perguntas, se a forma de abordagem está correta, se o processo em si está, se o tempo de onboard também está correndo de uma forma que eles consigam internalizar o conhecimento. Legal, genial, né? E aí, Sérgio, e aí, Bru, é isso? Então, eu não fiz nenhum board ainda, o primeiro é amanhã, né, Fran? Verdade. Amanhã, então, vai ser a Já sabe batismo. que não pode esquecer, hein? Já sei que eu não posso esquecer. Mas, a princípio, o embasamento vai ser isso. Não posso ser tão específica, que é ali no financeiro, né? Então, é bem metodódico. Então, eu vou acabar chateando o pessoal. Vai ser só mais uma abreviação do que é o financeiro, né? O CARD, quais são nossos processos, qual que é o envolvimento da nossa squad em outras. Indicador. Exatamente. Os indicadores eu não sei. Vocês batem meta. Não vou abrir tanto detalhe. Vou abreviar um pouquinho. Explicar mais ou menos, né? Pelo menos é essa base para amanhã, tá, gente? Legal, ótimo. E aí, Sérgio? Eu procuro reforçar reforçando o que a Squad de Pessoas vem falando, né? O que é uma Squad, todo o processo para se formar uma Squad, como ela é composta, como está composta. E depois a gente internaliza um pouco mais para os integrantes da Squad. Cada pessoa tem suas atividades que faz, né? Então, uma pessoa entra para o operacional, né, produzir cartão também, né? Tem outras coisas. Uhum. E como eu trabalho de uma forma da atividade, quem que é o executor, quem que é o segundo executor e o que aquela atividade faz, eu percebi uma facilidade dele conhecer um fluxo interno dentro da Squad, como as coisas funcionam. Então, até no caso, o Victor me deu um feedback. Caramba, eu fazia algo parecido, mas não dessa forma que você está apresentando, e eu achei bem mais prático. Eu consigo enxergar a Squad como que a responsabilidade de cada um. Eu achei isso muito 10, porque isso proporciona um ambiente e uma facilidade. Bom, eu quero aprender tal coisa. Ele pode criar um programa de desenvolvimento interno dele, setando quais atividades ali dentro ele quer aprender. Então, você já facilita o onboard, já começa a trilhar uma trilha de desenvolvimento interno para ele, que ele se propõe a aprender algo que ele achou interessante. Uhum. E isso a gente vai fazendo um cronograma durante um mês, encaixando esse aprendizado de conhecimento. Então, eu achei bem bacana esse modelo. Os formulários, né, que a Fran citou, eu acho que proporciona o feedback para a gestão de pessoas, para ele estar acompanhando como é que isso está se desenrolando dentro da Squad. E eu acredito que o que a gente quer é o colaborador bem tranquilo para ele desenvolver suas funções e desenvolver seus projetos, né? Então, eu já tive uma experiência ali dentro, que foi, até comentei ali, uma qualidade, um projeto de qualidade ali, né? E a gente já percebeu, já melhoramos a situação, economizamos. Isso foi só uma questão de olharmos diferente para algo. Um pouquinho, olhar diferente. Então, às vezes, inovar, você vai querer mudar o mundo. Espera lá, às vezes a coisa é simples. Você olhar para o simples vai dar um resultado. Legal, cara. Bom, pessoal, esse papo de pessoas é muito legal, porque cada um é uma pessoa diferente, falando de pessoas que tá convivendo, né, a maior parte do tempo. Isso é muito bacana. Eu queria pedir para vocês, para a gente ir para o nosso final aqui, para aquele cara que está vendo o nosso programa e está buscando uma oportunidade de trabalho, ou está dentro de uma empresa e está querendo se reinventar dentro da empresa, se manter dentro da empresa, qual o recado que vocês dariam? Como é que
como é que eu devo me portar? O que eu devo prestar atenção? Como é que essa pessoa pode melhorar o que ela já está imaginando, querendo fazer melhor? Não tem como melhorar se não for internamente. O mundo pode estar perfeito ou pode estar caindo aos pedaços, mas é você que vai lidar com ele. Então, a forma com que você lida com os problemas, com os desafios, com as coisas boas, com as coisas ruins, é de você. Então, eu acho que acordar, assim, é todo um ritual, né? Então, você acordar mais cedo, se preparar para o dia, se preparar para os desafios que podem ocorrer, e não acordar todo afobado, atrasado, correndo, e, meu Deus, não vai dar tempo. É todo um cronograma que você faz para as coisas darem certo. Então, você se prepara para o dia e vai para ele. Encarar as coisas sempre com um olhar mais otimista, né? Não se vitimizar tanto com as coisas que acontecem, achar que é só com você, só você que sofre, só você que passa por problemas. Eu acho que é a forma com que você lida com tudo, com as pessoas, com os desafios, com os problemas, com as coisas boas. Se acordar pensando que vai chegar atrasado, já tá ruim, filho. Já tá ruim. Ai, cara, não precisa mudar o horário das reuniões. É isso? E complemento, às vezes, nas entrevistas, às vezes a gente pergunta, né? Quem é você? Não dá 2 segundos, ela já sai falando no profissional, vai falar pouco dela, né? Eu procuro sempre perguntar 1, 2, 3 vezes. Começa falando lá que se formou em tal coisa. Vem cá, quem é você? Né? Então, as pessoas, às vezes, não sabem falar delas. O que ela gosta, o que ela deixa ela bem. E quando você instiga isso, você percebe essa falta de conhecimento que a Fran está falando. Olhar pela expectativa de uma forma diferente, né? É isso mesmo. Eu costumo dizer que a vida é de dentro para fora. Então, gente, obrigado. Queria agradecer. Papo massa. Eu acho que tem que ser bem por aí mesmo, que as pessoas têm que olhar para que elas, antes de qualquer coisa, são pessoas. Bom, recado de sempre, curta, compartilhe, faz sugestão, comenta, reclama, o que se puder pro algoritmo fazer, pro algoritmo algoritmizar a gente por aí nas suas redes, faça o que a gente vai estar agradecendo, certo? Beleza, pessoal? Obrigado a presença de todos, valeu, Jaime. Obrigado, pessoal. Vamos pro episódio 9, semana que vem, semana que vem não, na outra. Episódio 9 sendo gravado. Não perca. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.